A paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título O Verdadeiro Pastoreio, Exercício com Vigilância, Amor e Exemplo. E o texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de 1 Pedro 5, 2 e 3, que diz: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, hoje temos este texto base para nós falarmos, comentarmos hoje sobre o que o Senhor ele quer na vida das ovelhas e do pastor. Então Pedro ele escreve aqui para pastores e ele não começa falando de pregação nem de evento, ele começa falando de oração. Ele diz não por força, mas voluntariamente, servindo de exemplo. Então, ele vai falar de como deve se comportar ali a liderança, o pastor que cuida das ovelhas. A igreja pertence a Deus e quem cuida dela precisa ter três marcas que faz com que a sua a seu pastoreio venha ter sucesso, ele venha estar bem. Primeira, as três marcas que fala sobre pastorear. Não é cargo, é chamado, e chamado se prova por três atitudes. Então, a primeira delas que nós vamos falar é vigilância. É algo que o pastor deve ter. Por quê? Porque como ele cuida de ovelhas, ele tem que ter vigilância, tem que ter cuidado para ver o que está acontecendo ou o que não. Então, quando a gente leva para um lado do pastoreio, aqui na terra, aqueles que cuidam de ovelha, você vê o cuidado que eles têm por conta dos lobos, dos devoradores que querem devorar as ovelhas. Então, o pastor ele tem essa função de cuidar com responsabilidade, né? Com vigilância, tendo cuidado. E em 1 Pedro 5 e 2, que foi o texto que nós lemos, parte A diz: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado deles, cuidando do rebanho, e isso com vigilância. Então, a igreja ela é herança de Deus. É o primeiro ponto que nós vamos falar dentro desse ponto. Ela é herança de Deus. Então, a igreja, ela não é do pastor. A igreja é de Deus, é de Cristo. O pastor é ali um instrumento usado por Deus para cuidar do seu rebanho. Então, a igreja pertence exclusivamente a Deus. Ela é a sua preciosa herança. Salmo 103 diz: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, o rebanho, ele é de Deus. Quem cuida é o Senhor e ele dá pastores à igreja para que cuide do seu rebanho. Isso exige cuidado constante, especialmente quanto ao padrão estabelecido pelo próprio Deus. Então, exige um cuidado extremo do pastor. Então, o pastor ele sempre está clamando pelas ovelhas, intercedendo a Deus para que Deus dê misericórdia e graça do seu amor, para que aquelas pessoas venham continuar juntos em comunhão na igreja. 2, diz assim: Deus vê a motivação. Deus conhece plenamente não apenas as nossas obras, mas também os nossos pensamentos e intenções mais íntimas do nosso coração. A gente vê em Hebreus capítulo 4 e 12 diz: Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela faz tudo isso na vida das pessoas, capacitando e discernindo as coisas erradas dos pensamentos e das intenções do coração. Então, o pastor, ele tem esse dever de aplicar a palavra de Deus para que as pessoas, as ovelhas, elas venham compreender o que Deus quer para cada um de nós. Então, pastores, eles têm esse cuidado, eles pregam a palavra de Deus e falam de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, para que a igreja venha permanecer viva de acordo com a palavra de Deus. Então não basta fazer o certo, tem que fazer do jeito certo e com motivação pura. Então, com amor, com sabedoria, com motivação pura. Não é fazer o que acha certo, é o que o Espírito Santo capacita e dá força para vencer, para permanecer fiel nos caminhos do Senhor. Segundo ponto que nós vamos falar é amor. Amor é o que? Serviço com voluntariedade. Serviço com amor. É você prestar um serviço a Deus, por cuidar ali do rebanho que pertence ao sumo pastor, Cristo. Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. É o pastor da igreja invisível, da igreja que muitos olham, isso aqui é a igreja. Não, a igreja de Cristo, ela é invisível. A gente tem uma denominação, mas a Igreja de Cristo ela abrange as denominações, cidades, estados, o nosso Brasil e também todo o mundo. Então, todos os que servem a Cristo, elas são Igreja de Cristo, são ovelhas de Cristo. Então, 1 Pedro 5:2 diz: alimente o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de servir ao Senhor. Então, o pastor, ao cuidar do rebanho de Deus, das ovelhas, dos membros, isso aí é algo que agrada ao Senhor. Ele prestando um serviço para Deus, prestando com amor, com sabedoria, porque Deus ele capacita a cada um dos pastores para estar à frente do seu rebanho, como anjo da igreja. Então, o primeiro ponto, pastoreio sem amor vira o quê? Peso. Então, pastoreio sem amor, ele vira peso, ele vira ali uma carga para ser levada. Então, carregar elevada responsabilidade exige um cuidado constante, exige você viver em vigilância constante, com amor. Então, quando faz com amor, isso não passa a ser um fardo, mas passa a ser um serviço prestado, servindo ao Senhor. João 21:17 diz: mais uma vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez esta pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quem eu sou. Disse-lhe Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro ali, depois de pela terceira vez Jesus dizer a ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Então Pedro ele diz: olha, Senhor, o Senhor conhece o mais íntimo do meu coração. E tu sabes. E Jesus responde ele novamente: então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, ele deveria fazer aquilo que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos para fazer com amor, assim como colocou na mão de cada um dos apóstolos, dos discípulos e dos pastores, daqueles que levam o evangelho de Cristo. Se for por obrigação, cansa, mas se for por amor, persevera,
Se for por amor, cresce. Se for por amor, permanece. Então Simão, ele disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, o Senhor diz para nós: se nós amamos a Ele, nós temos que cuidar um dos outros, cuidar do nosso próximo, cuidando, levando a palavra de Deus com amor, sempre com gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Segundo o coração de servo. O servo é a marca daqueles que exercem liderança no corpo de Cristo. Marcos 10:45 diz: porque até eu, o Messias, não estou aqui para ser servido, mas para socorrer os outros e para dar a minha vida a fim de salvar a muitos. Então Cristo diz: olha, eu mesmo, sendo filho de Deus, eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou para servir. E ele dá o seu exemplo para que cada um de nós venhamos servir. Um dia perguntaram a Jesus que é o maior. Quem é que vai ser o maior entre nós? Ele disse: se quer ser o maior, que seja servo de todos. Então, se você quer ser grande entre as pessoas, sirva a todos. Então, para vivê-lo de forma plena, este amor que Cristo ele nos dá através da sua graça, da sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo, o pastor ele deve cultivar, acima de tudo, um coração de servo. Então, para ter este amor que Cristo nos deu, esse amor que Cristo dá para a igreja e principalmente para os pastores, é preciso servir. É preciso ele fazer com amor. Terceiro, exemplo. Liderar com a vida. Então, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não quer dizer que o pastor ele não possa ser o líder da igreja. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que a igreja ela é herança de Deus. Então, o pastor tem que entender que ele é um servo de Deus ali, instruído para servir. Ele não é o dono da igreja, né? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Como a gente vê em 1 a Pedro 5:3, não sejam tiranos, mas guiem o rebanho como pelo seu bom exemplo. Então, os pastores eles têm que dar exemplo para a igreja. Então, o pastor é um homem que ora, é um homem que prega a palavra de Deus, que fala de Deus, é um homem que intercede, é um homem que dá exemplos. Então, tem que ser desta forma, porque assim está agradando ao Senhor. Primeiro exemplo fala mais que discurso. Então, quando você fala a palavra de Deus e você dá exemplo, o exemplo seu vale mais do que o próprio discurso, porque as pessoas aprendem com o exemplo. Então, o apóstolo Pedro, ele é enfático em ensinar que esse ministério deve ser desempenhado servindo sempre de exemplo ao rebanho, sempre com cuidado, com amor, com dedicação, no serviço ao Senhor, amando ao Senhor. 1 Timóteo 4:12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, Paulo, escrevendo aos Timóteo, ele disse: olha, vocês não desprezem a mocidade de vocês, permaneçam firmes no Senhor, levando a palavra com exemplo e sendo fiéis, tanto na palavra, como no trato, como no amor, no espírito, na fé e na pureza, vivendo uma vida de santidade. Então o rebanho ele copia aquilo que vê, não só o que ouve. Então o rebanho ele é como uma criança que aprende, porque nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Então a criança ela aprende mais pelo exemplo do, do que pelo que você fala. Ela vai aprendendo com os exemplos.
Então, tudo na vida de uma criança é passada pelos pais, pela família, que eles vão aprendendo. É claro que o Senhor é quem dá essa capacitação, mas as crianças aprendem pelo exemplo. Então, nós temos que vivermos uma vida de aprendiz, de serviço, servindo ao Senhor. E cada dia nós temos algo novo para aprender. Segundo, vamos ver aqui 3 marcas do exemplo de Cristo. Que o Senhor continue a levantar pastores que sejam servos, vigilantes e amorosos, cujas vidas reflitam o caráter de Cristo. E quais são esses caráteres de Cristo? Essas marcas de Cristo: fidelidade, humildade e entrega. Então, Cristo, ele tinha tudo isso. Ele era fiel à palavra de Deus, era humilde e se entregava por isso. Então, Tito 2:7 diz: E tudo, em tudo, te dê, te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostrando incorrupção, gravidade e sinceridade. Então, cada dia, viver em gratidão, sincero e vivendo em santidade para o Senhor. Para concluirmos, Pedro ele resume tudo em uma palavra: apacentai. Então aqui ele resume tudo em uma palavra: apacentai. Mas para apacentar com o quê? Como? Ele diz: com vigilância, no cuidado, amor na motivação e exemplo na vida. Então, temos que lembrar para cada um que é servo e para aqueles que também são servos, mas que estão liderando, com vigilância e cuidado, com amor na motivação e exemplo na vida. Para os líderes, Deus não te chamou para dominar, Ele te chamou para servir e ser exemplo. Então, quando você é um líder, você ainda passa a servir ainda mais do que os outros. Então, para a igreja, ele diz: ore pelos seus pastores, eles prestam conta de vocês. Então, temos que orar pelos nossos pastores. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e com gemido, e não por gemido, né? Então, os pastores eles vinham fazer com alegria, não por gemido. Então, nós temos que orar pelos nossos pastores, para que eles estejam bem, não estarmos sendo ovelhas rebeldes, né? Porque isso não vos seria útil. Então, se o nosso pastor não estiver bem, para nós não é útil. Mas não é útil por quê? Se nós desagradarmos, fazermos aquilo que não agrada a Deus. Então, nós temos que orar pelos nossos pastores, para que ele venha a ser ainda mais útil na obra. Então, que o Senhor levante os pastores que sirvam de exemplos para todo o seu rebanho. Que Deus nos enche e cada dia nós sejamos fiéis para estar na presença do Senhor, do Supremo Pastor. E que o Senhor ele nos abençoe e nos dê da sua graça. 1 Pedro 4:7 diz: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, da sua misericórdia, para nós permanecermos firmes no Senhor e avante. E que a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor esteja em nossas vidas. E que o Senhor, ele nos abençoe.